Para compor a mesa de honra, anunciamos os excelentíssimos senhores: diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal João Batista Gomes Moreira. Coordenador científico, professor doutor Antônio Souza Prudente. Em nome do coordenador científico e do diretor da SMAF, temos a honra de anunciar, para compor a mesa de honra, os excelentíssimos senhores. Senhor professor doutor Luiz Guilherme Marinoni. Excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, Maria Eliane Menezes de Farias. Excelentíssimo senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Marcos Augusto de Souza. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça Federal de Territórios, Alceu Machado. Para pronunciamento, anunciamos o coordenador científico, professor doutor Antônio Souza Prudente. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, desembargador federal João Batista Moreira, diretor dessa Escola da Magistratura Federal, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, aqui presente, representando o Ministério Público Federal, eminente desembargador federal, nosso colega Marcos Augusto, eminente desembargador federal, doutor Alfeu, representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, meus prezados colegas magistrados federais, advogados, procuradores, estudantes de direito, aqui presentes, ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni, que nos honra com a sua presença e nos brindará hoje com uma aula magna sobre um dos temas mais importantes do novo Código de Processo Civil, versando sobre os precedentes obrigatórios. Com a edição de um novo diploma processual civil, pretendemos, assim, resgatar o ideário de instalação de um Estado democrático de direito e de justiça na linha das constituições modernas que consagram a divisão tripartite de poderes e apontam os juízes como legítimos representantes da soberania popular. Resgata-se, assim, o perfil fossilizante de seres inanimados que apenas anunciam as palavras da lei, sem poder algum para lhe controlar o arbítrio e o rigor. Nesse sentido, já advertia um dos mais brilhantes comentaristas da primeira Constituição Republicana do Brasil, João Barbalho. Nestas letras, a magistratura que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é um instrumento cego, ou um mero intérprete da execução dos atos do Poder Legislativo. Antes de aplicar a lei,
cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer conforme a lei orgânica. Aí está posta a profunda diversidade de índole que existe entre o poder judiciário, tal como se achava instituído no regime decaído, no l'Ancien Régime, e aquele que agora se inaugura, calcado sobre os moldes democráticos do sistema federal. De poder subordinado, qual era, transforma-se em poder soberano, apto na elevada esfera da sua autoridade, para interpor a benéfica influência do seu critério decisivo, a fim de manter o equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros poderes, assegurando ao mesmo tempo o livre exercício dos direitos da cidadania. Neste propósito é que surge o novo Código de Processo Civil, trazendo para o juiz republicano e o Poder Judiciário como instituição, onde figuram os advogados, os representantes do Ministério Público, os defensores públicos, os auxiliares do juízo e o próprio juiz, com a responsabilidade social de construirmos todos um Estado democrático de direito e uma República Federativa do Brasil, visando uma sociedade solidária, justa e livre. Nessa inteligência, a Lei 13.105, de 16 de março deste ano 2015, com vigência somente até 16 de março de 2016, e com vigência e eficácia plena a partir de 17 de março do próximo ano, busca-se no ordenamento jurídico nacional esse perfil republicano do juiz brasileiro, como garantia fundamental do processo justo e do acesso pleno à justiça, na determinação de que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Carta Política Federal, não se excluindo da apreciação e, mais do que isso, da proteção e da tutela jurisdicional, qualquer ameaça ou lesão a direito, ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral, na forma da lei, posto que as partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa, como também tem o direito fundamental de participar ativamente do processo, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos, ou determine a prática de medidas de urgência, que ao aplicar a lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, assegurando-se às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, e também aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório, pela ampla defesa constitucional, posto que as partes e seus procuradores têm o dever de contribuir para a rápida solução do litígio, colaborando com o juiz para a identificação das questões de fato e de direito,
abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios que não se comportam no ato de sentenciar ou no âmbito da decisão justa, ouvindo-se sempre as partes componentes da relação processual, salvo se tratar de medida de urgência ou concedida a fim de evitar o perecimento de direito, e que o juiz, nesse contexto, não pode decidir em grau algum de jurisdição com base apenas em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de falar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha de decidir de ofício. E este Código prestigia o princípio do impulso oficial com maior intenção, com maior intensidade, em face do princípio dispositivo inaugural da demanda, ressalvadas as hipóteses de tutelas de urgência e as questões de direito já definitivamente solucionadas nas instâncias derradeiras. Nesse contexto de garantias constitucionais expressas, não há mais como se admitir a figura do juiz covarde, do juiz medroso, do juiz formalista, comprometido apenas com seus objetivos egoístas de autopromoção política, a esconder-se durante todo o tempo nas técnicas embaraçosas dos procedimentos tradicionais, sempre alerta para não contrariar o poder plantonista, sem o vigor psicológico e intelectual do juiz republicano traçado pela Constituição da República Federativa do Brasil e legitimado pela soberania popular, no perfil de coragem, de independência, como figura indispensável a concessão das tutelas de urgência, estruturadas nas vertentes do moderno processo civil brasileiro. Não se cuida aqui de uma sistemática de processo civil com implantação de um ativismo judicial irresponsável, como fator determinante de uma ditadura do judiciário. Aferir postulados históricos de uma míope exegese privatista do direito, sob a luminosidade restrita dos tempos napoleônicos, mas de um sistema de normas processuais revelador do autêntico perfil constitucional do juiz, como agente da soberania nacional, no exercício pleno do seu poder geral de cautela, que de há muito já rompera as mordaças da doutrina liberal liderada por Montesquieu, para garantir os direitos da cidadania nestes novos milênios, no exercício de uma comunhão difusa de sentimentos e de solidariedade, e que se ilumina na inteligência criativa e serviente à aventura da vida, no processo de construção de uma sociedade democrática plenamente participativa. Destacam-se assim, meus senhores, nesse contexto, da instrumentalidade do processo moderno, guiada pelas garantias fundamentais do processo justo. Este é o objetivo. Realizarmos o processo justo, como sonhava Augusto Morello. É o processo justo. Buscando, dentre as normas supressoras do juízo de admissibilidade recursal, as que autorizam a tutela cautelar de urgência na determinação judicial de um efeito suspensivo em caráter excepcional, bem assim as que visam afastar riscos ao direito das partes, garantindo o resultado útil do processo, como também aquelas que determinam a concessão das tutelas de evidência, independentemente da demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, quando fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte requerente, da parte requerida, bem assim quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrasse incontroverso
a exigir de logo uma solução definitiva da lide, ou ainda quando a matéria for unicamente de direito e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, o resultar de enunciado de súmulas vinculantes. Nessa conjuntura de uma globalização econômica cada vez mais cruel e insensível aos projetos de valorização da pessoa humana, numa ação gananciosa e aniquiladora dos valores fundamentais do cidadão e dos bens da natureza, há de se exigir, por imperativos de ordem pública, na instrumentalidade do processo civil, atualizado agora, por força dos reclamos da soberania popular, uma ação diligente e corajosa de um judiciário republicano independente, que usa o processo não como um fim, mas como um instrumento de justiça, na defesa de uma ordem jurídica justa para todos e no exercício de uma tutela jurisdicional oportuna e efetiva, visivelmente comprometida com a defesa dos direitos e as garantias tuteladas pela própria Constituição republicana. Ouviremos, daqui a pouco, o nosso mestre por excelência, Luiz Marinoni, que nos dará, sem dúvida, as melhores lições de como devemos tornar realidade este novo Código de Processo Civil. Muito obrigado. Para pronunciamento, anunciamos o diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal João Batista Gomes Moreira. De acordo com o roteiro feito pelo cerimonial, o desembargador Souza Prudente utilizou da palavra para dar as boas-vindas aos ilustres componentes deste auditório e aos componentes desta mesa. E a mim me cabe, neste momento, reiterar essas palavras de boas-vindas. Cumprimento os ilustres componentes da mesa, a começar pelo próprio desembargador Souza Prudente, meu ilustre colega da quinta turma, por sinal, o presidente da quinta turma. Isso. Já terminou o mandato. Depois do seu pronunciamento, eu acredito que a maior qualidade dele, que é a oratória, já foi revelada, né? As outras estão no mesmo quilate, estão do mesmo quilate. Há um currículo extenso aqui, de Sua Excelência, por exemplo, dizendo que é bacharel de Direito pela Faculdade de Direito da USP, Arcadas do Lago de São Francisco, mestre e doutor em Direito Público Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco, professor fundador e decano do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília, e assim por diante. De modo que se sinta saudado e homenageado, desembargador Prudente. O ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni, eu me recordo de que, quando começava o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por volta de 1990, eu vim a um encontro no tribunal, era presidente, não me lembro exatamente nessa época, o saudoso Hermenito Dourado, né? Um evento de processo civil, e abriram a oportunidade para perguntas. Eu era juiz federal em Goiânia, e fiz uma pergunta citando o livro do professor Marinoni. Eu me recordo nitidamente do professor Hermenito Dourado: o João Batista insiste nessa pergunta aqui, citando um autor de sua predileção. Não quis falar o nome do professor, mas falou corretamente, né? Acertou quando disse que era um autor de minha predileção, já naquela altura, né? Isso há mais de 20 anos. E continuou a ser um autor de minha predileção. Eu não sou processualista, mas quando preciso de processo civil, não tenho assessor aqui para testemunhar, mas é uma verdade, posso afiançar, de que nós vamos aos livros do professor Marinoni.
tenho uma filha aqui que escreveu um livro, escreveu um artigo sobre tutela antecipada baseado também na teoria do professor Marinoni. Então, é mal de família. É bem de família. É bem de família. Bem de família, claro. Inalienável, né? E impenhorável. De modo que, professor, é uma grande alegria recebê-lo. E daqui a pouco, então, vamos ouvir as suas oportunas lições nesse momento de transição do Código de Processo, para o novo Código de Processo Civil. E, professor, já viram aí o alentado livro que acaba de escrever, muito oportunamente, para o Brasil. Doutora Subprocuradora-Geral da República, Maria Eliana Menezes de Farias, é uma alegria muito grande recebê-la. O desembargador, meu colega Marcos Augusto de Souza, que há poucos dias esteve aqui no pré-encerramento do curso de formação de juízes federais do 15º concurso, e já anunciamos, não sei se precipitadamente, um trabalho que pretendemos fazer sob sua coordenação, um debate de processo civil via internet, preparatório de um evento presencial no final do ano ou no começo do próximo ano. Aproveitando uma entrevista, uma excelente entrevista que ele já deu numa revista do tribunal. Os senhores já devem ter tido conhecimento. O desembargador Alfeu Machado, nosso irmão, aqui da Justiça do Distrito Federal, também é uma alegria muito grande recebê-lo. E são essas as palavras que eu tinha que fazer e desejar dar boas-vindas a todos os senhores, agradecer por estar prestigiando este evento, agradecer mais uma vez ao desembargador Prudente, que é o autor, o mérito é todo dele, né, em função da sua amizade com o professor Marinoni, e a iniciativa, muito bem-vinda para todos nós. Mais uma vez, os meus agradecimentos, desembargador Prudente. É o que eu tinha a dizer. Sua palestra. Então, vamos para a palestra do desembargador Prudente, que é aspectos polêmicos, ou temas polêmicos, aspectos polêmicos do novo Código de Processo Civil. Eu creio que seria melhor até que nós ficássemos no auditório, né? Seria mais para poder acompanhar. Excelências, fiquem à vontade, porque eu acho que o brilho da mesa ajuda a diminuir o nervosismo do palestrante, no caso. Não é? O jogador Prudente não precisa disso, né? O senhor fica aqui. Bom, reiterando os cumprimentos que já foram feitos, e sem pretender, evidentemente, tomar o tempo precioso da aula magna do professor Marinoni, ainda há pouco eu tecia um perfil da grande contribuição que o novo Código de Processo Civil traz para a sociedade brasileira, sobretudo buscando realizar, no seu melhor propósito, um processo que possibilite dar eficácia plena à garantia constitucional do acesso à justiça, acesso oportuno e efetivo, na linha da razoável duração do processo. Ocorre que toda obra humana possui falhas. Até hoje, meu prezado professor, eu só tenho visto e ouvido palestras somente elogiosas ao novo Código. Até costumo brincar em sala de aula com os alunos, no sentido de que os turíbulos de incenso já estão gastos. Precisamos agora passar para um enfrentamento realista, não é? No sentido de verificarmos se tudo que está neste novo diploma processual civil realmente cumpre o seu propósito maior de realizar um processo justo. Não só o processo, o próprio procedimento justo.
E tenho verificado que o novo Código de Processo Civil, em algumas passagens, não trouxe melhorias nesta ferramenta de construção de uma sociedade justa para ser livre. Repetindo textos do Código atual, que já sofreu intervenções da reforma processual desde os idos de 1994, com a introdução desta figura extraordinária, que é a antecipação de tutela genérica e específica. E aqui eu destaco: pedido venhas àqueles que anunciam o novo Código como um instrumento que pode reduzir o número de recursos, a possibilitar, assim, que a justiça se faça com maior rapidez e as protelações recursais, ao menos, sejam suportáveis. Mas, se nós verificarmos, não é bem assim o que consta do novo Código. É bem verdade que o recurso de embargos infringentes fora extinto, e ainda há de se discutir sobre aqueles que defenderam a extinção dos infringentes como uma forma de agilizar a prestação jurisdicional em sacrifício da solução que há de se encontrar através desse recurso em termos de uniformização da jurisprudência interna corporis. Objetivo, assim, ainda possível de ser cumprido através dos embargos de divergência no recurso especial e no recurso extraordinário perante os tribunais superiores, além dos mecanismos procedimentais, dos paradigmas que já se formam através dos julgamentos nos recursos repetitivos, mediante o fenômeno processual da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal na instrumentalidade do recurso extraordinário e no RESP perante o STJ. Vejamos como exemplo a introdução do agravo interno, que, na minha humilde ótica de juiz, não vejo nenhum avanço na linha de agilização da solução do conflito. A introdução deste agravo que, de alguma forma, apenas mudou de camisola, posto que o agravo interno, na sua dicção gramatical, nada mais é do que o agravo regimental piorado. O nosso agravo regimental, que está previsto no Código atual em vigor, ele existe exatamente para poder levar ao colegiado a decisão monocrática, para ser mantida ou reformada. Mas o procedimento do agravo regimental é breve. Por isso que ele se chama agravo regimental, porque o seu procedimento é sumaríssimo, está previsto no regimento. Mas acho que todos sabem que o regimento é interno. É uma norma interna corporis. Portanto, o tal agravo interno é o agravo regimental piorado. Por quê? Porque ele depende de uma inclusão em pauta. Ele depende, obviamente, de uma garantia constitucional que está aqui bem posta, de um contraditório. Mas há de se ver que o novo Código não combateu a flagrante inconstitucionalidade que já existe no Código em vigor, quando repetiu a norma vigente nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1021, que trata do agravo interno. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, e aqui é o pior, ou improcedente, e quando um recurso é julgado improcedente, por unanimidade ou não, nós estamos aqui visualizando o exercício pleno do direito constitucional de ação.
O que é o recurso, senão o direito constitucional de ação em seguimento. Portanto, esta figura já existe no capítulo que trata da ação rescisória. Quando a ação rescisória é julgada pelo tribunal, a unanimidade inadmissível, ela caracteriza realmente uma manifestação de abuso do direito de ação. Mas, quando ela é julgada improcedente, não é possível aplicar uma penalidade a quem exerceu corretamente um direito constitucional. O agravo interno improcedente ou inadmissível, em votação unânime do tribunal, através do órgão colegiado competente, resulta em condenação do agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Aí diz o parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso será condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista nesse parágrafo 4º, à exceção da privilegiada fazenda pública e do beneficiário de gratuidade de justiça, correto? Que farão pagamento ao final. Ora, a agressão ao artigo 5º, inciso 35 da Carta Política Federal é manifesta. Não é possível agredir com tamanha ênfase o princípio garantia da pessoalidade da pena. E também esta norma transcende a agressão constitucional e passa a agredir a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que no seu artigo 5º, item 3º, diz: a pena não passará da pessoa do delinquente, ou seja, do infrator, repetindo o que diz a Constituição da República no artigo 5º, inciso 45, a pena não passará da pessoa do condenado. O ilustre professor Luiz Flávio Gomes, com felicidade, comentando esse dispositivo da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que ingressa no nosso ordenamento jurídico em nível de emenda à Constituição, posto que se trata de uma convenção internacional a cuidar de direitos humanos, tem foro de emenda à Constituição. E diz Luiz Flávio Gomes: cuida-se da plasmação do princípio da personalidade, ou da pessoalidade da pena, que tem total correlação com o princípio da responsabilidade pessoal e que proíbe a imposição de pena por fato de outrem. Ninguém pode ser punido por fato alheio. E o Código de Processo Civil vigente, e este que terá eficácia no próximo ano, repete a mesma agressão a essas garantias fundamentais. Não terá o agravante acesso à justiça. Se não pagar, a pena. Multa é pena. Essa não é uma multa coercitiva, é uma multa condenatória. Há uma distinção, me parece evidente. Ora, no mesmo capítulo, repetindo o que está no Código em vigor, quando o novo CPC trata dos embargos de declaração protelatórios, repete a mesma agressão. É o embargante e não o infrator que é o advogado. Nenhum cidadão, nenhuma pessoa física ou jurídica outorga procuração ao advogado para cometer infrações no processo, mas sim para defesa de interesses legítimos. Então, aqui não tenha dúvida que é um lobby manifesto da nobre classe, da advocacia, deixando na impunidade o infrator, que é o advogado. Mas dentro da ordem jurídica brasileira, da ordem civil brasileira, o cidadão brasileiro, a pessoa que é vítima desta multa, dessa pena, poderá acionar o advogado no âmbito da responsabilidade civil e fazer-se ressarcir. As pessoas não gostam de comentar esse dispositivo. E os livros de processo didáticos passam de helicóptero. É um assunto chato, e eu adoro assunto chato. Me perdoe. Uma outra questão
que me parece desafiadora, essa daqui, então, é um anátema que agride a própria essência do princípio condutor do novo CPC, que é a realização do processo justo. Tanto a comissão de juristas, quanto aqueles que fizeram seus lobbies contínuos no parlamento, pioraram a situação desta figura ditatorial do regime de exceção, chamada remessa necessária. O novo Código, no artigo 496, mantém a remessa necessária quando a decisão do juiz é proferida contra a União, o Estado ou Distrito Federal, os municípios, as autarquias e fundações de direito público. As flexibilizações que aconteceram durante a reforma processual, e agora aqui de forma da taverna mais ridícula, não está submetida ao chamado duplo grau ou à remessa necessária, as causas cujo valor econômico não ultrapassarem 500 salários mínimos para os estados, 1.000 salários mínimos para a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para os estados do Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados. Uma discriminação geográfica, sem sentido, sem racionalidade. Sem salários mínimos para todos os demais municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público. Portanto, meus caros, nesse ponto, o novo Código continua agredindo o princípio da proibição do retrocesso. Continua estrangulando o princípio do processo justo, a garantia do processo justo. Tendo em vista que um processo em que figure o poder público num dos polos da relação processual e no outro polo um particular, quando a sentença é proferida contra a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública que recorre sempre, nós sabemos, de todas as sentenças, de todas as decisões, dessa não recorre. Não há como encontrar algum argumento que se sustente. Ora, se não há recurso voluntário, não há litígio. Dá-se o fenômeno da preclusão lógica e temporal. A coisa julgada material aconteceu. Remessa não é recurso. Remessa é uma ferramenta da ditadura. Quando as sentenças dos juízes só valiam carimbada pela corte colegiada. Portanto, a agressão ao princípio dirigente do processo continua. E, estatisticamente, eu tenho observado, porque criei um filtro no meu gabinete, toda remessa que entra, ela não pode demorar 30 dias no meu gabinete. E a primeira leva de remessas, quando assumi o gabinete, com 20 mil processos, só remessa, fora levada para uma sessão de julgamento, onde remessas com 10, 15 anos de prateleira no tribunal, pôde ser julgada em 15 segundos. Confirmo a sentença remetida, que não é recorrida, pelos seus próprios fundamentos. Não é provimento a remessa. 1.000, 2.000, 3.000. Isso não tem sentido. Isso é irracional. E o novo Código mantém a irracionalidade da remessa. Agora o pior. Não quero me demorar tanto. Gostaria que o cerimonial me alertasse. Não quero roubar o tempo precioso da palestra magna do meu ilustre mestre Marinoni. Mas aqui acho que devo encerrar. A decisão judicial transitada em julgado. Decisão condenatória. Porque se reporta ao artigo 523, que trata exatamente da condenação em pecúnia. Após o prazo de 15 dias, se o condenado não cumprir a obrigação em pecúnia, ele sofre uma multa e ainda a verba honorária. Não é? Mas o que é mais ridículo é o lobby que aconteceu quando esse projeto entrou na Câmara. Saiu deformado, porque a comissão de juristas não introduziu esse texto. Os nossos tabelionatos estão de parabéns.
Aliás, eles são muito pobres. Há desembargadores aposentando para fazer concurso para tabelião. Não é isso? Daqui a alguns dias, não é preciso o PEC da bengala. Os ministros da Suprema Corte vão fazer concurso para tabelião. É muito melhor ganhar 10 milhões de reais por mês do que ganhar míseros 33 mil reais. Mas aqui está, para efetivar a decisão judicial para ter eficácia, depois do trânsito em julgado, decisão condenatória, esse poderá é poder dever, assim entendo. Mas claro que isso não vai acontecer. Só se o advogado não tiver a mínima capacidade de uma interpretação sistêmica, não é? À luz da Constituição, poderá ser levado a protesto, nos termos da lei. E aqui a norma não tem eficácia plena. Existe uma lei para levar a sentença do juiz ao cartório de notas para protestá-lo. E para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão do teor da decisão, ônus para o processo. A certidão do teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. E o executado que tiver proposto ação rescisória deve averbá-la no cartório de notas. Ora, e onde é que ficou o princípio inscrito com letras brilhantes no artigo 620 deste Código ainda vigente? Quando, por várias formas, o juiz puder realizar a execução, deve fazê-lo da forma menos onerosa possível para o devedor. Aqui onera, aqui estrangula o princípio da razoável duração. O formalismo dos cartórios, os emolumentos a pagar, atinge a dignidade da pessoa humana, porque ele vai ter o seu nome exposto, a sua honra exposta nos editais cartorários. Isso é um retrocesso. Um juiz, verdadeiramente juiz, compromissado com o processo justo, não cumpre isto aqui. Será letra morta. Eu seria o primeiro a puxar a fila. Bom, desculpe. Agora, não vou perder mais tempo, encerro, professor. Tão somente falando sobre esta ignomínia que o novo CPC repetiu e acrescentou no campo dos impedimentos e suspeição. Artigos 144 e 145 do novo Código, que corresponde às normas dos artigos 134 e 135 do Código Buzaide vigente. Impedimento e suspeição. E aqui está uma norma que eu esperava que o novo CPC riscasse, mas não, piorou. Está impedido o juiz de exercer as suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferida a decisão. E aqui é mais amplo. Em qualquer grau de jurisdição. E como é que fica a inteligência sábia da súmula do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando com sabedoria essa situação, num contexto onde a ética do processo é que conduz à descrição dessas situações tipificadas para o impedimento do juiz? Não está impedido o juiz de participar do julgamento da ação rescisória quando ele é o prolator da sentença rescindenda. Portanto, não há sentido. Onde é que está aqui a parcialidade, o interesse do juiz que, com independência, julgou o feito em primeira instância, como ocorreu no caso dos transgênicos? Eu fui juiz que estudou durante meses aquela matéria cientificamente complexa para julgar essa ação em agosto de 1990. E qual foi a surpresa quando cheguei ao tribunal? Todas as autuações estavam impedido. Impedido por quê? Não há razão para esse impedimento. Mas o Código manteve. E outra, ignomínia redacional. Quando for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica. Olha,
O legislador aqui esquece de ler a Constituição. Juiz não pode ser membro de direção, de administração de pessoa jurídica, a óbice constitucional. Eu só posso ser professor, não é? Não posso ser diretor de empresa. Então, essa data vênia, asneira vernacular, repetiu-se, né? Ou em que figure, agora, professor, nos atingiu de cheio. E aí eu fiquei ofendido. Em que figure como parte de instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Pronto. Não posso julgar nada da Universidade Católica, nem Vossa Excelência da Universidade do Paraná, né? Isso é um absurdo. Não tem o mínimo sentido. Agora, a suspeição, para encerrar, a suspeição do juiz, que está prevista no Código Buzaide, logo no início da relação de situações geradoras de suspeição, é quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Sólida é a jurisprudência no sentido de que não há suspeição. Se o advogado não gosta do juiz. Normalmente, advogado despreparado não gosta do juiz. E agora vem um novo CPC. Imaginem os senhores, com a sabedoria da experiência feita de cada um, quantas exceções vão aportar nos tribunais. Também deve se declarar suspeito ou ser excepcionado o juiz por suspeição, se for amigo ou inimigo do advogado. Então, os senhores advogados nem apareçam no meu gabinete, porque senão eu posso ser acusado de suspeito. Isso aqui vai ser o caos. Isso aqui vai estrangular a razoável duração do processo. Há muitas coisas outras, mas eu estou ansioso para assistir à palestra do meu mestre, e os senhores vão analisar, pouco a pouco, e vão encostar o turíbulo no armário da cozinha. Portanto, o Código tem excelentes propósitos e pretende realmente realizar o que há de melhor para a sociedade, o processo justo. Mas há vários pontos aqui que irão estrangular esse propósito extraordinário do novo CPC. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente professor Marinoni. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os desembargadores federais aqui presentes, ao desembargador do Tribunal de Justiça, que tenho o prazer de rever nesse momento, antigo colega do curso de mestrado em Direito na PUC de São Paulo, os juízes federais também aqui presentes, assessores, estudantes, advogados, enfim, colegas, na pessoa do meu querido amigo, desembargador Antônio Souza Prudente. Obrigado. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui, ter a oportunidade de me dirigir a todos a respeito do novo Código de Processo Civil. Escutei muito animado, muito entusiasmado a magnífica conferência do desembargador Prudente e fiquei contente em ver a sua capacidade crítica em relação ao novo código que aí está. É lamentável que os juristas, os professores, estejam apenas elogiando o código, mas porque imaginam que é mais simpático elogiar do que criticar, porque todos sabem que aqui existem muitos pecados, muitas coisas ruins. E, na realidade, é fora de dúvida que, no mínimo, se perdeu uma grande oportunidade para se elaborar um verdadeiro Código de Processo Civil. Se esse Código de Processo Civil não é de todo ruim, certamente ele poderia ser muito melhor. Talvez
nem mesmo o Código conseguiu desenvolver os desenvolvimentos teóricos da doutrina de direito processual e da doutrina de direito constitucional e de direito civil que vinham se apresentando. Eu vou me referir, basicamente, ao problema da teoria dos precedentes. O Código foi incapaz de desenvolver de forma adequada aquilo que vem a ser um precedente de caráter obrigatório. Foi incapaz em razão da circunstância de que os membros que elaboraram o projeto certamente não sabem nada a respeito da teoria dos precedentes. É lamentável o que está escrito nesse código. Um aluno meu de faculdade não faria isso aqui. Certamente não faria. Não faria porque tem um mínimo conhecimento a respeito da teoria dos precedentes. Para situar o problema, eu gostaria de invocar o porquê que os precedentes obrigatórios hoje são algo natural nos regimes de civil law. E, portanto, constituem algo absolutamente natural no Brasil. Precedente obrigatório independe de lei, independe de Constituição, independe de qualquer coisa. Por quê? Basicamente, vamos tomar em consideração o common law. Antes de tudo, é preciso deixar claro que common law não se confunde com estabilidade do direito e, portanto, com stare decisis. Ou seja, common law não se confunde com força dos precedentes. O common law sobreviveu por séculos, até que os precedentes obrigatórios e, portanto, o stare decisis, se mostrasse indispensável para a organização do sistema de direito da Inglaterra. É que, até determinado período, o juiz inglês era visto como um oráculo do common law. Era visto como alguém que podia, através das suas palavras, passar para os casos conflitivos concretos aquilo que estava presente no common law. É por isso que a função do juiz, nesta época, era vista como uma função meramente declaratória daquilo que existia no common law. Enquanto declaratória, a função do juiz não dependia da sua vontade. Ou seja, o juiz apenas expressava o common law. A decisão não era a manifestação da sua vontade. Apenas quando os positivistas percebem que, obviamente, ninguém pode se constituir num oráculo dos costumes do povo inglês, ninguém pode simplesmente declarar aquilo que está no common law. É claro que uma decisão que aplica o common law também depende da valoração do juiz e, portanto, da vontade do juiz. E para o positivismo, criação do direito tem a ver com a vontade. É que, no âmbito do common law, se passa a ter consciência de que a decisão do juiz é, nessa dimensão, criativa e não declaratória. Ora, fala-se que a decisão é criativa porque ela depende da vontade do juiz. E exatamente porque a decisão depende da vontade, é que a decisão dos tribunais, por depender de uma vontade, tem que ser respeitadas pelos juízes inferiores. Exatamente para que várias vontades não se conjuguem, dando tratamento desigual a casos iguais. Quando se percebe, o problema é, quando se percebe que a decisão depende da vontade, fica claro que a razão de ser de todo e qualquer sistema jurídico está comprometida caso não se dê tratamento igual a casos similares. Esse é o lema do common law. É necessário dar tratamento igual a casos similares, porque, acima de tudo, o jurisdicionado
tem direito à igualdade perante o direito e, portanto, perante as decisões judiciais. E para um sistema jurídico, nada é mais importante do que a segurança jurídica, especialmente na perspectiva da previsibilidade. Aliás, foram os ingleses que perceberam que não poderiam desenvolver a sociedade se o sistema jurídico não fosse racional, se o sistema jurídico não fosse previsível. Não é por outra razão que o capitalismo se desenvolveu na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Aliás, Max Weber deixa claro a razão pela qual o homem, influenciado pelos valores do protestantismo, especialmente pelos valores do calvinismo, teve que se dirigir para uma vida racional e, portanto, não pôde dispensar um direito racional e previsível. E foi exatamente por esse motivo, segundo Max Weber, que o capitalismo se desenvolveu. Basta se lembrar da obra que talvez seja a mais importante do maior sociólogo de todos os tempos. A ética protestante e o espírito do capitalismo. É claro que aqui não se está falando do valor de uma religião ou de outra. Se está falando de uma perspectiva sociológica que indicou que, em virtude de uma cultura fundada em valores religiosos, se assumiu a necessidade de racionalidade na vida intramundana e, portanto, de previsibilidade, e isso deu origem à possibilidade de desenvolvimento do capitalismo. A Inglaterra, como todos sabem, é o berço do capitalismo. E os Estados Unidos, as colônias, foram formadas pelos puritanos que saíram da Inglaterra para fundar os Estados Unidos. De modo que a vida racional, a vida intramundana racional e a previsibilidade do direito são aspectos que dizem respeito a valores culturais e especialmente religiosos, mas que foram fundamentais para o desenvolvimento da economia. Nessa perspectiva, também é certo que não é por acaso que os países ibéricos e os países da América Latina não apostam na racionalidade e não têm qualquer preocupação com a previsibilidade do direito. Isso porque também no civil law há muito tempo se percebeu que a decisão judicial depende do juiz. Ela não depende da lei. Há muito tempo se sabe, ou pelo menos após a ruptura com a teoria do formalismo interpretativo, ou seja, a partir do momento em que ficou claro que toda a interpretação depende de valoração e leva à constituição de uma norma e não à declaração de uma norma incerta no texto legal, e surge, portanto, a distinção entre norma e texto, também fica claro que a decisão judicial depende das valorações do juiz. Em outras palavras, também no sistema de civil law é imprescindível para que o direito impere de forma igualitária sobre todos os jurisdicionados a unidade do direito. Para que a previsibilidade seja garantida, para que a segurança seja garantida, é imprescindível também algo similar ao stare decisis. É imprescindível a eficácia obrigatória dos precedentes. Isto porque em todo e qualquer sistema em que as decisões dependem do juiz, e não há sistema no mundo em que as decisões não dependam do juiz, a única forma de se dar unidade ao direito é se conferindo às Cortes Supremas o poder de dizer a última palavra acerca da interpretação do direito. É óbvio. Cabe à Corte Suprema definir a interpretação válida, o que significa atribuir sentido ao direito e desenvolvê-lo. Aliás, mesmo nos Estados Unidos, é bom até, um parênteses, muitos dizem que no common law não existe lei.
E é por isso que eles trabalham com precedentes. Isso é uma ignorância que chega ao extremo, porque alguns estados dos Estados Unidos têm mais leis do que alguns países da Europa e da América Latina. Não é verdade que no Common Law não exista lei. Ao contrário, no Common Law existe muita lei. E pior do que isso, no Common Law existe precedente interpretativo para garantir a estabilidade da interpretação da lei. Ou seja, no Common Law não existem apenas precedentes criativos, que são aqueles em que o juiz decide, o tribunal decide, a partir de princípios constitucionais. Também, no Common Law, existem precedentes que representam a mera interpretação do texto legal. Agora, não é por isso que se descarta a necessidade da estabilidade da interpretação. E é exatamente por isso que se fala nos Estados Unidos que, ao lado dos precedentes criativos, são necessários precedentes interpretativos. Agora, vejam no Brasil o absurdo em que nós vivemos. Todo e qualquer juiz tem poder de controlar a constitucionalidade da lei. Todo e qualquer juiz tem poder para aplicar as normas constitucionais de forma direta, muitas vezes, resolvendo conflitos concretos. O que isso significa? Isso significa que também o juiz de civil law decide a partir de princípios. Ou seja, também o juiz de civil law elabora precedentes do tipo criativo. Mas mais do que isso, todo e qualquer juiz de civil law constitui normas a partir do texto legal. Isso é de uma obviedade solar. Qualquer pessoa sabe disso. O interessante é que todos nós fingimos que isso não existe. Ou pior, fingimos que é absolutamente natural decisões diferentes que aplicam uma única e mesma lei. Ora, como é que nós podemos pensar em igualdade e em segurança jurídica se nós estamos assistindo todos os dias os juízes aplicarem a mesma lei de forma distinta? Isso é brincadeira. Isso é ignorar o que há de mais importante no direito, que é a igualdade, a vocação do direito para a igualdade e para a previsibilidade. E é exatamente por isso que nós não podemos viver sem precedentes obrigatórios. Ora, os precedentes obrigatórios são mera consequência da função contemporânea das Supremas Cortes. Para que serve uma Suprema Corte? Não é para definir litígio, não é para julgar casos. Uma Suprema Corte só tem razão para existir quando ela define a interpretação do texto. Ou seja, quando ela atribui sentido ao direito e o desenvolve. Fora daí, é melhor que ela seja extinta. É melhor que existam apenas os tribunais de apelação. Cabe à Corte Suprema atribuir sentido ao direito. Ora, o que é atribuir sentido ao direito? É, como queria Calamandrei, revelar a norma contida na lei? É declarar o sentido exato da lei? É óbvio que não. Atribuir sentido ao direito é produzir algo que é do judiciário. As decisões da Suprema Corte, por uma questão teórica, isso não tem nada a ver com lei, com Constituição, com nada, por uma questão teórica, são absolutamente autônomas em relação ao produto do Legislativo. Uma decisão de Suprema Corte é algo autônomo em relação ao produto do Legislativo. Isso quer dizer que esta decisão que é autônoma é a que orienta a sociedade e regula os casos futuros. Por quê? Porque isso é óbvio. Nenhum empresário pode se pautar na lei. Um empresário tem que se pautar na interpretação que vale da lei. E essa interpretação que vale só pode ser a da Corte Suprema. É a única que lhe assegura igualdade e previsibilidade. Agora, se nós não queremos previsibilidade, se nós queremos viver no mundo do jeitinho, no mundo em que aqueles que têm vantagem a partir da lei são os maus empresários, os governos autoritários, os juízes corruptos e os lobistas de interesses particulares travestidos de juristas,
Então, vamos estimular decisões várias para casos iguais, porque daí eu sempre tenho jeito de, mediante o lobby ou de outras coisas, garantir a melhor decisão para o meu cliente, ou para o meu amigo, ou para o meu comparsa. A cultura da América Latina é uma cultura insensível à generalidade da lei. A nossa cultura jurídica não quer a generalidade da lei, desde a colonização. É uma cultura que sempre pensou que a lei é boa para os inimigos, mas para os amigos, a lei não serve tanto assim. Ou seja, o homem cordial, nos termos de Sérgio Buarque de Holanda, é aquele que sabe manipular a administração pública e, inclusive, a administração da justiça, para que os casos dos seus amigos, dos seus comparsas, possam ser definidos de uma forma diferenciada, ainda que a lei tenha caráter geral. O administrador público e o juiz também se portam como o amigo cordial, nos termos de Sérgio Buarque de Holanda, porque se valem do poder público para resgatar e oferecer benefícios pessoais àqueles com quem têm relações. Isso é fato desde a época da colonização. E isso está claro nos livros de sociologia do direito. Significa que é intuitivo que a nossa sociedade não suporta generalidade da lei e uniformidade da interpretação. Nós não queremos unidade do direito. Alguns juízes não querem, vários advogados não querem, governos autoritários não querem e maus empresários não querem. Ninguém quer igualdade. A igualdade não é bom, mas a igualdade é necessária. A previsibilidade é necessária. E é exatamente por isso que não é a lei que tem que dizer que um precedente é obrigatório. E nem mesmo a Constituição precisa dizer. Um precedente é obrigatório em razão da existência de uma Corte Suprema, num sistema em que valem as vontades dos juízes. Ora, é óbvio. De modo que o Código de Processo Civil dizer aqui que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante. Isso aqui é bizarro. Não cabe a um Código de Processo Civil dizer o que os juízes têm que observar. Os juízes têm que observar as decisões da Suprema Corte simplesmente porque estão submetidos ao direito e não à lei. O juiz não está submetido à lei. O mau juiz não quer se submeter ao direito em nome de uma lei que ele sabe que não vale nada, porque a lei é algo abstrato que não tem valor para o caso concreto. O juiz está submetido ao direito, e o direito, no sistema em que o legislativo e o judiciário compartilham da tarefa de frutificação da ordem jurídica, somente pode ser aquele definido pela Corte Suprema. Então, obviamente, não vale o argumento de que, pelo fato de o juiz estar submetido à lei, ele não pode estar submetido às decisões das Cortes Supremas. Mas também é óbvio que o Código de Processo Civil não pode definir quais são as decisões das Cortes Supremas que devem ser observadas pelos juízes. Não cabe ao Código de Processo definir. Vejam, o artigo 927, no inciso 1º, diz que os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Isso aqui é um absurdo, porque decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, aqui quer dizer coisa julgada erga omnes. Isso aqui não tem nada a ver com precedente, não tem nada a ver com decisão. Isso aqui é coisa julgada erga omnes, que sempre teve que ser respeitada. Para que ser colocada aqui? Daí vem o inciso 2º, os enunciados de súmula vinculante. O que é uma súmula? Súmula é algo que não serve para nada e nunca serviu, muito menos uma súmula vinculante. Por quê? Porque a súmula nada mais é
do que a expressão do resultado interpretativo. A súmula servia para as cortes de correção, para aquelas cortes que acreditavam que a Corte Suprema declararia o exato sentido da lei e, a partir daí, da formação da jurisprudência, poderia corrigir as decisões dos tribunais ordinários. Entretanto, correção das decisões, corte de correção, é algo que parte do pressuposto de que o texto legal tem a norma. E essa norma vai ser descoberta e declarada pela Corte Suprema. E, a partir daí, as decisões dos tribunais ordinários serão corrigidas. Ora, a partir do momento em que fica claro que interpretar não resulta em declaração de norma pré-existente, mas sim em constituição de norma derivada de valoração, ora, surge como óbvio que as decisões da Corte Suprema não servem para corrigir nada a partir da lei. A Corte Suprema não corrige. Só pode corrigir aquele que trabalha com algo que é externo ao seu âmbito. Eu só posso corrigir alguma coisa se eu me valho de uma característica externa ao meu meio de ação. Se eu me valho da norma contida na lei para corrigir a decisão do Tribunal de Apelação, perfeito. Mas acreditava-se nisso na época de Calamandrei, na segunda década do século XX. O problema é que a obra de Calamandrei ainda influencia toda a doutrina do processo civil acerca de recurso em vários países de common law. De civil law, desculpem. Ora, se a Corte não mais declara a norma contida na lei para corrigir, ela constitui o direito, é evidente que a Corte elabora uma decisão autônoma em relação ao produto do legislativo, a partir do qual não se corrige nada. A decisão somente pode se impor. Uma decisão que não é a lei só pode se impor, porque é o direito. Não pode constituir critério para a correção. A correção só existe quando o Tribunal de Apelação diverge da decisão, do precedente, da interpretação definida pela Corte Suprema. É uma questão lógica. Mas por que as súmulas não valem? Porque as súmulas são os enunciados abstratos que derivam da soma dos julgados que constituem jurisprudência uniforme, expressando apenas o resultado do julgamento, apenas o resultado da interpretação. Uma súmula é talvez mais abstrata do que o texto legal. É por isso que a súmula não consegue se impor à sociedade e muito menos regular os casos futuros. O que pode regular os casos futuros, o que pode orientar a sociedade é a ratio decidendi, o fundamento da decisão num quadro fático determinado. Eu só posso saber se uma orientação de Corte Suprema realmente vale para o caso sob julgamento se eu tomo em consideração o quadro fático que foi analisado pela Corte Suprema e ainda as razões apresentadas pela Corte Suprema para solver o fundamento que determinou o resultado interpretativo. Uma Corte Suprema não apenas decide o recurso. Aliás, hoje em dia, por que você fala em precedente? Porque precedente não é sinônimo de decisão do recurso. A decisão do recurso importa apenas para os litigantes. Na decisão do recurso importa apenas a parte dispositiva. Se A, recorrente, ou B, recorrido, ganhou a causa. Quando se fala em precedente, se fala sobre as razões que a Corte Suprema utilizou para
justificar a aplicação de determinado fundamento que conduziu ao resultado final do recurso. É o entendimento sobre o fundamento que vincula, não a parte dispositiva da decisão, não a decisão. Como não se faz a diferença entre decisão do recurso e precedente, não se sabe exatamente o que está obrigando os tribunais ordinários e os demais juízes. Eu vou me referir a uma questão prática para que tudo fique mais claro. Todos sabem que um recurso pode ser provido por maioria de votos com base em fundamentos que não são compartilhados pela maioria do colegiado. Vamos supor um colegiado de 5. O recurso especial é provido por 3-2. Só que os 3 ministros que dão provimento ao recurso especial se valem, cada um deles, de um fundamento distinto. Num caso como esse, não há precedente, não há ratio decidendi. A ratio decidendi, ou seja, o entendimento do colegiado sobre o fundamento, é algo que tem que ser compartilhado necessariamente pela maioria do colegiado. Numa decisão do Supremo Tribunal Federal, se não há 6 votos compartilhando do mesmo fundamento, não há precedente. Ainda que o recurso extraordinário seja provido por 6-5, ou por 6-4. Não é possível que exista precedente num caso como este, exatamente porque o direito decorrente da decisão judicial deriva das razões que a Corte utiliza para encampar ou não o fundamento invocado pelo recorrente. Se 2 ministros invocam razões para encampar um fundamento, 2, outro, e nós temos 6 votos, nós podemos ter maioria para prover o recurso extraordinário, mas nós não temos precedente. O precedente depende de maioria no que diz respeito ao fundamento. Esse é um problema sério para o nosso Supremo Tribunal Federal, porque todos vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, quando inicia o julgamento, sequer delimita os fundamentos objeto de discussão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não delibera como uma Corte Suprema, não delibera sobre os fundamentos. Uma corte em que os ministros trazem votos escritos, obviamente é incapaz de deliberar sobre fundamentos previamente discutidos e definidos no início do julgamento. O que acontece no Supremo em termos práticos? O relator apresenta uma decisão prematuramente justificada. Prematura por quê? Porque decisão de corte é decisão colegiada. E decisão de corte depende de deliberação. Jamais ela pode surgir antes da deliberação. Justificada é pior ainda. Escrita e justificada é pior ainda. Porque eu não posso justificar algo que ainda não é decisão. Numa verdadeira Corte Suprema, o relator tem que apresentar um projeto de decisão e não convidar os seus pares à adesão, mas sim à discussão dos fundamentos. Esses fundamentos têm que ser discutidos, têm que ser objeto de deliberação, para que ao final da deliberação possa o presidente não apenas proclamar o resultado do julgamento, dizendo o seguinte: o recurso extraordinário foi provido por 7-2. Pior, muitas vezes o recurso é provido por 7 e o relator apresenta um voto em que ele provê o recurso com base em um fundamento.
O revisor acompanha o relator no que diz respeito ao mesmo fundamento. Daí chega um terceiro, quando não fez o voto escrito, né? Quando o estagiário não fez, quando o assessor não fez, chega o terceiro e diz lá, não, eu acho que é por aqui, eu acho que houve decadência, eu acho que houve não sei o quê. Ou seja, o sujeito começa a discutir sobre um fundamento que sequer foi posto à discussão. E pior, quando o presidente proclama o resultado do julgamento, ele diz, o recurso extraordinário foi provido por 7 votos a 2. E em determinados casos, 2 ministros estão dizendo que a norma constitucional X foi violada, um terceiro está dizendo que houve decadência e que, portanto, o mérito sequer deve ser apreciado, e outros tantos estão dizendo que uma outra norma constitucional foi violada. Ora, um recurso extraordinário só pode ser provido, e eu estou falando de resultado, quando uma norma constitucional foi admitida como violada pela maioria do colegiado. Entretanto, todo dia o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça dão provimentos a recurso extraordinário e recurso especial com base em alegações de violação de normas diversas e não da mesma norma. Vejam um absurdo disso. De que modo eu posso cassar uma decisão de um tribunal de apelação se eu estou argumentando que a decisão violou 3 normas constitucionais distintas ou 3 normas federais distintas? Ora, se eu estou numa corte de 5, num colegiado de 5, desculpem, se eu estou num colegiado de 5 e 3 ministros dizem que 3 normas foram violadas, 3 normas federais foram violadas, de que modo eu posso admitir a conclusão de que a decisão do Tribunal de Apelação é errada e porque violou a lei? E, na verdade, em termos lógicos, eu estou dizendo que a norma A não foi violada por 4-1, a B não foi violada por 4-1, a C não foi violada por 4-1. Eu não estou dizendo que nenhuma norma foi violada por 3-2. Não existe maioria que aponte para a violação da norma. E a única forma de se cassar uma decisão de tribunal de apelação é pela violação da norma, que eu saiba, isso está escrito na Constituição. Então, se um ministro diz que a norma A foi violada, outro a B e outro a C, na verdade, as 3 normas foram ditas não violadas por 4-1. Não há como se cassar a decisão. O problema é que não se percebe que uma Corte Suprema não vota apenas no resultado do recurso. Quem sabe o que é uma corte de precedente, sabe que o colegiado tem que votar sobre os fundamentos. Porque o fundamento é que constitui o direito. E quando se dá à Corte Suprema o poder de instituir o direito, ou, melhor, dar a última palavra acerca da interpretação do texto legal, é evidente que se dá à Corte uma tarefa da mais alta responsabilidade, quando se pensa que a Corte não é eleita pelo povo e, portanto, tem um déficit de legitimidade democrática. Ora, se a Corte sequer afirma por maioria que a norma foi violada, é claro que não se pode chegar à conclusão de que a decisão do tribunal deve ser cassada e, portanto, o recurso deve ser provido. E nessa mesma dimensão, não se proclama os fundamentos que foram utilizados pelo colegiado ao final do julgamento. Se proclama apenas, como eu dizia, o resultado do recurso. O recurso é provido por 7-2. Não. Numa Corte Suprema é necessário proclamar, além do resultado do recurso, os fundamentos como os fundamentos foram votados. O fundamento A foi encampado por 3. Há fundamento concorrente ao fundamento majoritário, há um fundamento concorrente, ou seja, há um fundamento que aponta para o provimento, mas que diverge do fundamento majoritário que deu origem ao provimento. E quantos que estão a sustentar o fundamento dissidente?
Se é necessária a proclamação do fundamento, é porque a tarefa da Corte Suprema hoje não é mais a de corrigir. Portanto, não importa mais saber o que está escrito na parte dispositiva do acórdão. Não importa mais saber simplesmente se 3 ou 4 ou 10 ou 7 estão de acordo em relação ao resultado do recurso. É preciso saber quantos estão de acordo em relação ao fundamento. Ou seja, as razões que constituem o direito, que constituem a ratio decidendi, que determinam o resultado do recurso. E é exatamente por isso que, por consequência, mais cedo ou mais tarde, o modelo de justificativa das Cortes Supremas terá que ser abandonado. Não há racionalidade em se outorgar apenas ao relator ou àquele que votou pela primeira vez pelo provimento do recurso, o poder de justificar a decisão colegiada, dando-se a quem quer o poder de justificar a sua decisão individual. Isso não pode ocorrer, porque uma corte de precedentes produz uma decisão que não pode ser sinônimo de ajuntamento de decisões individuais dos membros do colegiado. Uma decisão colegiada não é a soma de decisões individuais. Uma decisão colegiada é construída a partir da deliberação sobre os fundamentos. Ela é construída paulatinamente até se chegar à decisão final que deve ser justificada. O que se justifica, em realidade, portanto, são os fundamentos. É preciso se designar um juiz, um ministro, para justificar o fundamento majoritário, um juiz para justificar o eventual fundamento concorrente e um juiz para justificar o fundamento dissidente. Não há sentido em se dar a algum dos ministros, só porque ele quer, poder para justificar o seu voto, como se importasse mais a vontade individual do que a vontade do colegiado. Pouco importa saber como o ministro X pensa. Eu quero saber o que está escrito nos fundamentos que determinaram a solução do recurso. Porque os fundamentos, sim, podem me indicar qual é o direito que está a orientar a sociedade e a regular os casos futuros. Ou seja, os tribunais inferiores apenas podem se submeter às rácios decidendi dos tribunais superiores, das Cortes Supremas. Entretanto, antes de se dizer isso, antes de se proclamar simplesmente isso, é preciso que se saiba que decisão plural, decisão por maioria, por exemplo, baseada em fundamentos minoritários, não é e nem pode ser precedente. Como eu já disse, precedente é a decisão que contém razões do colegiado sobre um dos fundamentos que determinam a solução do recurso. Menos cabimento ainda tem. Vamos pegar uma outra norma aqui, só por acaso, do Código, do 927. Os enunciados... as decisões proferidas em recurso especial e extraordinário repetitivo. Vejam se tem cabimento um negócio desse. Qual é o fundamento para se dizer que uma decisão tomada em recurso repetitivo, e apenas em recurso repetitivo, é precedente? Nenhum. Pode-se imaginar que uma decisão tomada em recurso repetitivo pode importar para evitar o afloramento de várias causas iguais a respeito de uma matéria já definida pela Corte Suprema. É claro, quando se pensa que a função de uma Corte Suprema é apenas a de otimizar o serviço jurisdicional, a administração da justiça, pode-se imaginar, não, as decisões tomadas em recurso repetitivo são precedentes importantes, portanto, têm que ser observados para se evitar
decisões divergentes em relação aos casos conflitivos iguais derivados de violações em massa. Isso, na realidade, mais parece fruto de um lobby daqueles que produzem lesões em massa do que outra coisa. Porque é claro que uma decisão tomada em repercussão geral é muito mais importante, ainda que a decisão tomada não diga respeito a lesões em massa, do que uma decisão que, em regra, é tomada nos casos de massa, que envolvem telefônicas, bancos e etc., etc. Pouco uma Corte Suprema tem a dizer em relação a um caso simples que se multiplica. Esses casos são simples, apenas eles são vários. Supor que são precedentes apenas as decisões tomadas em recurso repetitivo, é imaginar que, por exemplo, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, num caso em que se admitiu repercussão geral, numa hipótese relevante de direito de família, não constitui precedente. Quando esse precedente pode ser muito importante para regular a vida social e orientar os casos futuros, embora os casos não sejam repetidos. Ou seja, não só os casos repetidos dão origem a precedentes, de modo que nós temos mais um erro no artigo 927. Não são apenas as decisões das Cortes Supremas derivadas de recurso repetitivo que constituem precedentes. E se falar que as súmulas têm que ser observadas pelos tribunais inferiores também é bobagem. É bobagem porque nem os tribunais superiores observam as suas súmulas. Antes de tudo, as Cortes Supremas têm que observar os seus precedentes. Em qualquer sistema minimamente racionalizado, não se precisa dizer que a Corte Suprema tem que observar os seus precedentes, para que depois os tribunais ordinários e os demais juízes assim o façam. Agora, num sistema em que não se percebe sequer que as próprias Cortes Supremas têm que observar os seus precedentes, tudo fica muito difícil. Porque o sistema já é posto em xeque desde logo e não vai funcionar dessa forma. Um sistema em que a própria Corte não se respeita, não vai ter como respeitável os precedentes das Cortes Supremas. Muito menos as súmulas, porque em relação às súmulas nós já temos experiência. Ninguém respeita a súmula. Nem a própria Corte, nem os tribunais de apelação as suas próprias. Ninguém pode respeitar a súmula, por quê, como eu dizia no início? Porque a súmula é um enunciado abstrato. Para que alguém tenha razão para observar um precedente, a razão para alguém observar um precedente é para que o direito possa ser desenvolvido a partir de precedentes. Ou seja, os tribunais inferiores não têm uma obrigação esquemática de aplicar um precedente, um enunciado abstrato. Um tribunal inferior, ele tem que analisar o quadro fático em que o precedente foi proferido e as razões que determinaram o resultado do julgamento. Se ele está diante de um caso em que os fatos apontam para uma solução diversa daquela que foi tomada na ratio decidente, é evidente que o precedente não precisa ser aplicado. Agora, e daí você faz a contenção do precedente. Agora, se o precedente foi formado, foi elaborado para uma hipótese abstrata, e o caso sob julgamento detém uma circunstância fática que, em princípio, não se amolda a essa hipótese abstrata, o tribunal inferior, analisando as razões que levaram a Corte a decidir, diante daquela moldura fática, pode chegar à conclusão de que, nesse caso, o precedente se aplica, ainda que, em princípio,
ele tenha sido feito para uma outra hipótese fática. É que as razões do precedente demonstram que, embora tenha sido considerada uma específica hipótese fática, diante dessa que está sob julgamento, não há razão para se adotar um raciocínio e razões diferentes daquelas que já foram aplicadas. Nesse caso, se aplica o precedente de forma extensiva, ou seja, o precedente é obrigatório como qualquer norma. Ninguém é esquematicamente obrigado perante uma norma legal, nem perante um precedente. Cabe sempre ao juiz e ao tribunal analisar se está diante do mesmo caso e se, não estando diante do mesmo caso, deve aplicar as razões que levaram à solução daquela prévia e determinada hipótese fática, exatamente por ser ela similar e exigir a aplicação das mesmas razões de direito, da mesma ratio decidendi. Ou seja, o tribunal e o juiz têm uma ampla esfera de poder quando estão diante de um precedente. Não existe precedente obrigatório que gera uma obrigação esquemática de aplicação. Isso também é importante, justamente para justificar aquilo que está escrito no artigo 487. O artigo 489, desculpe. O artigo 489 diz, no inciso 5 do parágrafo 1º, são elementos essenciais da sentença, ou melhor, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, se limitar a invocar precedente, depois tem uma passagem aí que foi colocada por gente que não sabe do que está falando, ou enunciado de súmula. Enunciado de súmula não serve aqui. Se limitar a invocar verdadeiro precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, cabe ao juiz e ao tribunal individualizar a ratio decidendi do precedente, ratio decidendi essa que deve ter sido compartilhada pela maioria do colegiado, para, olhando para o caso concreto, justificar por que aquelas razões devem resolver o caso concreto. E ainda, o inciso 6º, deixar de seguir, enunciado de súmula e jurisprudência, no começo. Isso aqui foi introduzido por gente que não sabe do que está falando também. Sabe o que é? De repente você está lá produzindo a lei, né? Produzir lei é quase como produzir salame de 8ª categoria. Então você está lá falando da lei. Em princípio você tem um pensamento refinado. Mas daí chega um cara lá que não sabe do que está falando e bota junto. Não, vamos colocar aqui súmula e jurisprudência para ficar mais claro. Tal. Depois, se for o caso, ninguém aplica, ninguém interpreta de modo a excluir. Enunciado de súmula e jurisprudência. Não há que se falar mais em jurisprudência de Corte Suprema. Jurisprudência é algo que é derivado de corte de correção. Jurisprudência nada mais é do que um amontoado de resultados interpretativos derivados de vários julgados no mesmo sentido. Isso que é jurisprudência. Jurisprudência não pode obrigar ninguém, assim como o enunciado de súmula. Então vamos deixar de lado aqui enunciado de súmula e jurisprudência e dizer que o juiz não pode deixar de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Por quê? Porque o verdadeiro precedente traduz o direito. O juiz está submetido ao direito, de modo que ele não pode deixar de aplicar o direito sem dizer o porquê. Ele tem que dizer por que o caso sob julgamento não merece a aplicação do direito invocado pelo autor. Não merece porque o caso é diferente, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, esse é um tema bastante difícil
e que não pode ser resolvido de forma simplificada. Outro dia me falava um professor que teria surgido uma revista em quadrinhos sobre o direito. É claro que todos gostam de fórmulas simples, capazes de explicar coisas complexas. Mas coisas complexas não podem ser compreendidas de forma simplificada. A teoria dos precedentes é algo que foi refinado por décadas pelos doutrinadores de common law. E, evidentemente, não podem ser compreendidas e assimiladas de uma hora para outra pelos doutrinadores de civil law. De modo que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer a distinção entre precedente e decisão do recurso, saber o que é ratio decidendi, para depois vir a falar que os juízes estão obrigados, perante as decisões do Supremo Tribunal Federal ou as decisões do Superior Tribunal de Justiça, para depois vir a falar que o juiz tem que fundamentar para aplicar ou deixar de aplicar o precedente e assim por diante. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi dada, o convite que me foi formulado pelo querido desembargador e professor Antônio Souza Prudente, aos amigos que estão aqui e que me aguentaram até a esta hora da noite. Eu agradeço a todos do fundo do meu coração e espero ter, ao menos, colocado algumas dúvidas no espírito de todos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir uma brilhante palestra. Pela primeira vez, uma palestra que enfrenta com a crítica científica abalizada, como essa do professor Marinoni, realmente nos anima, daqui para frente, a realizar um trabalho crítico na interpretação deste novo código, sem abdicar dos nossos compromissos constitucionais. Quero agradecer ao nobre colega desembargador João Batista, que nos oportunizou a realização desse evento e a vinda do professor Marinoni, que já é professor emérito desta casa. Então, eu peço licença ao nosso diretor para dizer ao professor Marinoni que a casa é sua, e nós, como discípulos, nós nos sentimos realmente agradecidos com esta bela palestra. Logo após, o professor Marinoni estará ainda alguns instantes para autografar seus livros, e agradecer também a todos os colegas que aqui estiveram, depois de um dia de trabalho cansativo, aos nobres procuradores, advogados, desembargadores, juízes, enfim. Eu fico realmente muito realizado com este evento e faço votos que outras vezes Vossa Excelência retorne a essa casa para nos ensinar cada vez mais como interpretar este código da forma como Vossa Excelência brilhantemente agora nos ensinou. Muito obrigado.